Eu tenho visto pessoas alarmadas, pessoas desesperadas e até mesmo enganadas com relação à profecia sobre o Papa. Nós ouvimos falar que esse Papa, que se chama Leão XIV, ele seria aquele que era o oitavo, ele seria aquele que ou abriria o caminho, daria espaço, prepararia o caminho para o anticristo. Outros profetas e profecias dizem que ele é o anticristo e outras ainda vêm dizer que ele é a besta. Então, há algumas verdades diante da palavra de Deus com relação a esse entendimento. De forma nenhuma eu desprezo o profeta. De forma nenhuma eu estou julgando ou estou falando contra o profeta. Mas a verdade é que, quanto aos tempos proféticos, quanto ao cumprimento de Apocalipse, está totalmente discriminado, descrito na palavra de Deus. Lá nós encontramos na palavra a profundidade, o entendimento, a revelação, a sabedoria e podemos até mesmo enxergar um cenário atual dentro da própria palavra de Deus. O que precisa para que a gente venha ter esse conhecimento? Estudar. Nós precisamos estudar a palavra. A profecia sobre o tempo do fim, sobre o anticristo, sobre a besta, sobre os impérios, de onde viria, o que eles fariam, o estabelecimento dessas leis e decretos do anticristo, tudo está descrito na palavra. Há muitos sonhadores, há muitos profetas, e eles dizem, o Senhor me disse que esse é o Papa, o falso profeta é o Papa, ou que esse próximo agora seria aquele que daria caminho, abriria caminho para o anticristo, ajudaria o anticristo. Nenhuma dessas profecias é bíblica. Nós podemos, até mesmo com o nosso olhar carnal, nós podemos até compreender ou até entender que se assemelha um pouco realmente ao cenário onde o Papa seria, sim, esse falso profeta ou abriria o caminho, enfim. Mas, com o olhar espiritual, nós podemos entender que não é dessa forma. Não existe nada na Bíblia que leve na direção de que um Papa seria um anticristo ou abriria um caminho para o anticristo. Na verdade, a realidade profética ela é bem diferente e, de uma certa forma, até simples de se compreender. Sem muito achismo, sem suposições, mas exatamente firme dentro daquilo que ela é. Porque a palavra ela é clara. Por mais que precisamos buscar, cavar, buscar como um tesouro, procurar em camadas, vasculhar a Bíblia, examinar minuciosamente, mas nela contém toda a chave da profecia, do entendimento, do conhecimento e da preparação para o fim. Não é necessário profetizar acerca do que já foi preparado, descrito e profetizado pelos nossos homens de Deus, pelos homens de Deus que estiveram lá atrás fazendo esse papel de porta-voz do Senhor. Vanessa, a profecia do fim, ela existe hoje? Existem profetas que profetizam acerca do fim? Sim. Hoje a igreja ela tem profetas que profetizam através do homem, para a igreja, mas a riqueza da profecia ela consiste em edificar. A riqueza da profecia ela consiste em edificar um corpo, uma igreja, em revelar o segredo do coração do homem, não expondo, escandalizando, não para trazer confusão, contenda, mas expondo a intenção do coração no sentido de edificar e salvar aquela vida. Mas existem profetas que profetizam sobre o fim, do Apocalipse, sobre bestas, sobre reinos. Eu posso dizer que sim, pode haver, mas aquela profecia tem que estar dentro da palavra de Deus. Ela não pode fugir do contexto, do que a própria Escritura, que o próprio Senhor falou. Ela tem que estar alinhado com aquele contexto. Eu acredito que cerca de 1 ano, nós estávamos em oração e o Senhor falou poderosamente. Uma pequena palavra, como Ele falou também outra, que eu até já deixei um vídeo aqui, que era sobre desça como eu desci. Outra palavra que ele trouxe de extrema importância é posicionamento. Mas essa em específica que eu citei, ele disse assim, olha, não olhe para esse cenário e se distraia com ele. São distrações. É o inimigo tentando tirar o foco daquilo que você realmente está aprendendo, daquilo que você realmente precisa buscar, precisa entender, e ele quer te levar para outra direção. Porque ele é um mestre de ilusões, ele é um mestre para fazer com que você se iluda com qualquer outro cenário que possa se parecer com o cenário profético, possa se parecer com aquilo que a Bíblia diz.
Antes de tudo, o Senhor disse em Mateus, vigiai e orai. Então, a vigia vem antes. Nós precisamos vigiar para não sermos, de uma certa forma, enganados, para não sermos retirados pelo nosso próprio entendimento ou seduções do inimigo, sermos tirados da realidade, da presença do alvo, que é Cristo. Do que tiramos o olhar daquilo que o Senhor tem nos ensinado e colocamos em uma expectativa, uma especulação humana, nós estamos anulando a nossa fé. Então, em nome de Jesus, que você possa identificar aquilo que vem de Deus ou não. Mas como eu faço isso? Medite nas Escrituras. Ao invés de passar 1 hora, 2 horas vendo um vídeo de um entendimento, vendo uma profecia, que você passe 1 hora, 2 horas meditando na palavra, perguntando para a palavra aquilo que somente ela tem a resposta. Buscando pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito é a fonte da revelação e a palavra é a bússola do direcionamento. Então, que você busque no Senhor aquilo que só Ele pode te dar. O entendimento, a revelação, o conhecimento, a sabedoria, só Ele pode te dar. Os homens, eles especulam, mas a Bíblia, ela é a certeza. Então, em nome de Jesus, tenha cuidado. Hoje existem muitos falsos profetas, muitos homens que têm muito entendimento, que falam de sonhos, falam de visões, quando na verdade o Senhor não falou nada. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter cautela quanto àquilo que nós estamos ouvindo. Nós podemos muito bem perder a nossa fé por uma palavra que nós compreendemos errado, ou por uma revelação ou um direcionamento que uma pessoa nos dá, que veio muitas vezes por direção do inimigo, e nós podemos até perecer. É uma hora, um momento, um período que nós devemos estar vigilantes quanto ao mal que se espalha. Hoje o mal vem camuflado de palavra de Deus, o mal vem camuflado de profecia, o mal vem camuflado de sonhos, de visões, e nós temos que ter cuidado quanto a isso. Nós não podemos nos deixar enganar nessa última hora. E o que mais tem nessa última hora são enganadores, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, doutrinas de demônios, para tentar confundir, tirar o foco do povo de Deus da verdade. Na verdade, a profecia em determinados momentos nós podemos ver que ela está sendo anulada. A profecia verdadeira, ela não está sendo dada crédito, e a profecia falsa, mentirosa, ela está sendo multiplicada e ela está crescendo muito mais do que a verdade. Mas por quê? Porque é um cenário que o próprio inimigo, com permissão do Senhor, está preparando. O reino da besta está sendo preparado. O reino do anticristo está sendo preparado. E tudo que é objeto de Deus, objeto de culto, de adoração ao Senhor, ele vai ser transformado em adoração ao homem, adoração ao próprio inimigo. Então é um cenário que prepara, que está sendo preparado e que prepara pessoas para deixarem de seguir a verdade, para seguir a mentira. E é nisso que nós devemos ter cuidado. O verdadeiro evangelho, ele está descrito na palavra de Deus, e a revelação dele vem por meio do Espírito Santo. Existem ainda pessoas que pregam a verdade, existem ainda pessoas que têm o entendimento bíblico, a doutrina bíblica, que têm o conhecimento profético da verdade dentro das Escrituras, mas tenha cuidado. Essas pessoas, elas são menos credibilizadas. Essas pessoas, elas não multiplicam o evangelho como as outras, que falam mentiras, heresias, sonhos do seu próprio ventre, visões do seu próprio ventre. Então nós temos que ter cuidado. A Bíblia, ela é clara. Para resumir, o que é a besta? São reinos. Leia Daniel capítulo 7. Reinos. Lá ele tem um sonho e ele pede por entendimento desses sonhos e visões. E o anjo vem e ele revela. As cabeças, elas são reinos. Os chifres são reis e governantes. E nós podemos entender que a besta, para resumir, são povos e nações, reinos e reis, que se levantarão como um corpo do anticristo. Como um corpo que, na verdade, é a besta. Quando nós vemos em Apocalipse 17, a partir do versículo 9, que diz assim: agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre o qual está sentada a mulher. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram, um persiste, outro ainda não surgiu. Entretanto, quando surgir, deve governar por pouco tempo. Ele fala que as 7 cabeças são 7 colinas, ou também 7 reis. Então ele está falando de império. 5 impérios caíram. Um existe e outro vai vir. Ele fala de império. Representa reis? Sim, todo império tem um rei. Mas se você for ver declaradamente nesse mesmo capítulo, ele fala que o reino, o império romano, ele não é. E de lá não virá, e nem vem dele o anticristo. Entenda, ele diz assim: o versículo 8. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo, caminha para a perdição.
Os habitantes da terra cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, no passado, agora. Esse agora, João, ele estava vivendo no período do Império Romano. Então João diz, agora, ela não é. E ele também descreve que não é Roma, não é o Império Romano, não é esse império. Mas ele diz que, contudo, virá. Então nós podemos dizer que se João disse que não era, então não é o Império Romano, mas virá dos 5 que caíram. Então nós podemos ter clareza que não se trata de somente uma pessoa, mas se trata de um império, de um reino. E se você for ver, o Império Romano, hoje, ele não existe. Ele foi dividido em 2 partes. E aquele império avassalador, devorador que existia, ele não existe mais. Ele foi dividido, hoje existe uma parte de Roma, Itália, e existe outra parte, que ela pega ali também áreas da Turquia. Então nós podemos compreender que não se trata do mesmo império, não se trata desse reino. Esse reino mudou, esse império mudou. Aquilo que era poderoso se enfraqueceu. E hoje o Império Romano ele é caracterizado mais como algo religioso, né? Nessa outra parte de Itália. Porém, o império que ele fala que vai ressuscitar, e esse império é aquele que vai ser poderoso, ele está descrito na Bíblia e é bem claro de onde ele vem. Então, que você possa estudar para que você não seja enganado nessa última hora. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.